Muito bem, estamos aqui, né, equipe do Portal RTJ. Agora nós vamos conversar com um empresário de Caulim, o Palmonari. Palmonari, conta para os nossos amigos telespectadores que estão te acompanhando nesse momento um pouco da história de vida do Palmonari. A história de vida minha, eu me sinto bem em contar a minha história, porque eu sou um cara que eu não perdi as minhas raízes. Eu vim do interior, de uma família pobre. O meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos. Esses 8 irmãos meus, hoje todos eles vivos, né? Só perdi o meu pai, do qual eu honrei até hoje. E a gente veio para cá porque houve aquela geada negra lá no interior e aquilo atrapalhou a vida de muita gente. E o emprego era só cafezais e essas coisas todas. Isso foi destruído e a gente veio para cá tentar uma vida nova. Mas eu tinha 12 anos só. E eu vim engraxar sapato. Até onde eu tenho a minha caixinha de engraxate aqui, que eu guardo, né, com carinho. E as pessoas perguntam por que eu guardo isso. Porque eu acho que o homem não pode esquecer de onde ele veio. Esse é a força do homem, saber de onde ele veio, quem ele é. Entende? Não adianta amanhã ele ficar rico, ficar milionário e se perder. Entende? Deixar o dinheiro fazer com que ele seja alguma coisa. Ao contrário, você tem que ser alguma coisa para depois você ganhar dinheiro. E eu fiz assim. Então eu tenho, graças a Deus, que agradecer muito a Deus e tenho o prazer de estar podendo fazer alguma coisa agora, entende? A favor das pessoas. Entende? No egoísmo, eu não precisaria fazer nada disso que eu estou fazendo. Eu iria viver a minha vida e muito bem. Mas eu acho que um homem que passou por isso que eu passei, eu tenho conhecimento e eu queria passar isto para as pessoas também. E para isso eu tenho que seguir esse rumo aí, entende? Que é ruim, tá? Porque a gente que nunca fez política, a gente sofre muito com isso, sabe por quê? Que a primeira coisa que você ouve dos teus amigos é bem assim, você vai virar ladrão também. E a política não é assim, gente. A política é diferente, a política é muito boa. Ruins são os governantes que nós elegemos. Então é importante olhar todos eles para saber em quem você vai votar. O voto é seu, não é do político. Mas sabendo um pouco assim da história do Palmonari, qual que foi a sua principal dificuldade, aquele fato marcante que você nunca esquece da tua infância, da tua época lá do interior do Paraná, do município de Siqueira Campos? A maior dificuldade, uma coisa que marcou a minha vida e que me deu muita força, foi o dia que meu pai vendeu as terras dele. E ele chorou. E eu tinha esses 12 anos de idade e eu prometi ao meu pai que um dia eu iria voltar e comprar tudo que ele vendeu. Isso me ficou na minha cabeça de criança, de jovem, depois virei soldado, eu fui militar, eu trabalhei na minha vida sempre, graças a Deus. E foi isso que me segurou. Perdi meu pai, eu mesmo enterrei meu pai, eu tomei a pá do coveiro, eu enterrei meu pai e continuando com aquela promessa. 37 anos depois, eu voltei lá e cumpri o que eu falei. Então, eu honrei o meu pai lá. Tá? E essas coisas foi a coisa que mais marcou foi este momento. Por isso que eu falo, você jovem que tem sonho, continue. O sonho é que te faz ser alguém. Se você não sonhar, entende? Você não vai ter nada para se realizar. E é isso que nós temos que fazer. Entende? De criança a velhos, não tem problema. Às vezes com 70 anos você realiza o sonho, mas não pare. O que mudou do menino pobre para o Palmonari empresário? Responsabilidade. Não só com a minha família, com meus funcionários, mas com as pessoas também. Eu tenho andado em muitos lugares e eu vejo hoje a dificuldade que as pessoas têm para viver numa cidade, entende? Por falta de uma estrutura, de outra. Eu vejo as crianças nascendo, as creches não têm. Hoje, antigamente, um homem trabalhava, ele levava para casa um salário, e com esse salário que ele levava para casa, ele tratava dos filhos, pagava um terreno, construía uma casa devagar. Hoje já não tem mais essas condições, então mudou um pouco. Eu acho que está na hora do poder público,
Entende? É entrar em ação e fazer justiça social de verdade. Não a justiça social que a pessoa tem que ter 16 mil mais 30, um salário de 3, 4 mil reais. Isso não é mais. Nós temos uma classe bem abaixo disso aí que os planos de governo têm hoje. Então, eu acho que a gente tem que mudar isso aí. Tem que olhar para as pessoas bem mais humildes. E é bem fácil fazer isso. Não precisa ser a nível... o próprio prefeito pode começar isso, mas para isso tem que ser um homem de bem, ele tem que ter medo de Deus, senão ele não vai fazer nada não, viu? Todo homem, uma mulher, vive de ideais, sonhos, esperanças. O Palmonari já realizou todos os sonhos? No meu conceito, na minha humildade, sim. Tá? Eu acho que o homem não precisa muito para viver. Tá? Eu acho que ele só precisa de alguma coisa para ele não sofrer, para ele viver de uma maneira... Bem, a ganância, essas coisas todas, houve sim uma época na minha vida, na juventude, que eu precisava lutar e precisava conquistar. Mas não para o meu ego, mas para a minha necessidade das minhas promessas. Por isso que eu falo, o homem não pode falar bobagem para os outros. E eu falei para o meu pai, e eu tinha que honrar isso. Então, por isso eu trabalhei dia e noite, sábado e domingo, eu não medi esforço. E eu, depois que eu consegui realizar todos esses sonhos, eu descobri e eu tenho que fazer mais alguma coisa. Mas não é para mim não, viu? Não é para mim não. Eu acho que uma pessoa que nem eu, as condições que eu vivi na minha vida, o que eu passei, comedor de cambuquira, né, de serraia lá no mar, eu acho que eu sou um vencedor de, vamos falar financeiramente. E eu acho que espiritualmente agora, tá? Eu tenho que fazer também alguma coisa para minha alma, né, para o meu espírito, porque... O homem, ele é passageiro da vida. Somos de carona no nosso esqueleto. E para isso, é necessário você pensar na humanidade. Entendeu? Nós vamos embora um dia. Nossos filhos vão ficar. Os filhos deles vão... Então, é a nossa prole. Eu tenho respeito com isso. E eu acredito nisso, entendeu? Então, eu vou fazer a minha parte. Não sei até quando as pessoas vão acreditar no que eu estou falando, mas é possível sim, um homem simples fazer o bem, entende? E não precisa mentir para vocês nem nada, tá? É uma coisa bem natural. Vamos lá.